Eu trago à tribuna, na tarde dessa segunda-feira, de um tema que julgo extremamente importante e relevante para o presente, foi muito importante no passado e certamente será muito importante para o futuro desse país. Nesse sentido, em setembro do ano passado, em setembro de 2016, protocolei ou dei entrada nesta casa de um projeto de lei que recebeu o número 326, que institui a Política Nacional de Defesa Agropecuária. Devido à importância do seu tema, a Política de Defesa Agropecuária foi objeto de análise e avaliação na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal em 2015, cuja relatoria, senhor presidente, eu tive a honra de conduzir. Na oportunidade, identificamos que o marco regulatório da defesa agropecuária se encontrava e se encontra extremamente defasado, havendo, inclusive, a necessidade da consolidação, da racionalização de suas normas. O objetivo maior do projeto é o de aprimorar os setores de defesa agropecuária e também de inspeção de produtos de origem animal. Esse projeto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ele deu entrada nessa casa em setembro do ano passado, cujo tema tem tudo a ver agora com a Operação Carne Fraca. No estudo realizado naquela oportunidade, foram identificados vários aspectos relacionados à vigilância, à fiscalização, à auditoria, à inspeção, à certificação sanitária exercidas de forma integradas por sistemas quase que eminentemente públicos. Pois muito bem, senhor presidente, além de garantir a saúde dos rebanhos e assegurar a idoneidade dos insumos agropecuários e prevenir também e erradicar as doenças e as pragas, a ideia principal do projeto de lei é estabelecer uma clara delimitação entre os papéis da auditoria sanitária a ser exercido por servidores públicos e permitir a inspeção sanitária, que a inspeção sanitária seja feita através de empresas privadas. A proposta tramita na Comissão de Constituição e Justiça e tem como relator o senador Ronaldo Caiado. Em resumo, a Política Nacional de Defesa Agropecuária, que estou propondo, tem 3 fundamentos peculiares. Primeiro, o compartilhamento das responsabilidades com o setor privado. Segundo, a maior racionalidade e flexibilização quanto às formas de fiscalização. E terceiro, sanções severas para aqueles que tentarem burlar o sistema. Além disso, é muito importante que se diga que eu lembro que também a defesa agropecuária perpassa todas as fases de produção, desde o registro e a fiscalização dos insumos, até o controle do trânsito e da comercialização dos produtos. Precisamos, senhor presidente, aprimorar o sistema de inspeção sanitária para gerar credibilidade e confiança, senador Regufe. O projeto que apresentei coloca em questão o modelo atual de inspeção, abrindo a possibilidade de concessão do serviço à atuação dos estados focados em auditorias. Além disso, a defesa agropecuária viabiliza a produção do campo na escala necessária a garantir a segurança alimentar da população e, por consequência, contribui para proteger a renda do setor rural. Ora, um dos avanços da proposta é a delimitação dos conceitos de auditoria e inspeção sanitária,
conforme o projeto estipula, a primeira atividade é privativa dos servidores públicos concursados. Já a inspeção que propõe o projeto pode ser feita através de entidade privada ou profissional habilitado, desde que efetivamente credenciados junto ao Serviço Oficial de Inspeção Sanitária. Com isso, o poder público terá maior flexibilidade, podendo empregar os profissionais concursados de forma mais racional em atividades de fiscalização que priorizem eventos de maior relevância. O projeto, além de mais, ele estabelece infrações e penalidades severas e administrativas severas para quem descumprir normas de defesa agropecuária. Os profissionais e os estabelecimentos comerciais que se beneficiarem da certificação de conformidade sanitária, emitidos em desacordo com a legislação, estarão sujeitos a multas, além de outras medidas, como o impedimento de exercer as suas atividades por até 10 anos. Pois muito bem, o projeto de lei do Senado Federal número 326 de 2016, ele prevê, entre os seus artigos, o artigo 2º, ele estabelece como uma das prioridades a defesa agropecuária, que é um conjunto de normas e ações de vigilância, fiscalização, auditoria, inspeção, educação e certificação sanitária, integradas por sistemas públicos e privados, sob o princípio aglutinador da preservação ou melhoria das condições zoofitossanitárias em todo o território nacional, garantindo a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária. Além disso, também estabelece que a qualidade e a segurança também são fatores preponderantes para os demais produtos agropecuários. No item 2º, estabelece que a vigilância sanitária é uma atividade de fiscalização, controle, orientação técnica, educação sanitária, realizada nos processos e etapas de produção, armazenamento, transporte, industrialização, distribuição e comercialização e do uso dos produtos de origem animal e vegetal e dos insumos agropecuários. Ora, outro item importante é a fiscalização sanitária, que é uma atividade realizada mediante auditorias ou inspeções para a coleta de informações e documentos de análise de conformidade ou não com as regras vigentes executadas por profissional qualificado e habilitado. Item importante a se destacar são as auditorias sanitárias, que é uma atividade de fiscalização exercida pelo poder público de forma privativa e não delegável, e que tem por finalidade verificar o cumprimento da legislação sanitária e de seu regulamento e o adequado funcionamento dos serviços de inspeção sanitária. Já a inspeção sanitária, senhor presidente, senhores senadores, é a atividade de fiscalização exercida pelo poder público, por entidade privada ou profissional habilitado, credenciados na forma do regulamento, que tem por finalidade assegurar a observância da legislação sanitária e do regulamento. Por que isso? Porque, senador Regufe, as informações que possuo é que nós já tivemos no país cerca de 5.000 médicos veterinários que exerciam as suas atividades de fiscais agropecuários. Hoje nós temos pouco mais de 2.500 servidores. Sendo que, nesse período, nesses últimos 10 anos, o setor agropecuário ele cresceu, se desenvolveu, se multiplicou, enquanto que
os fiscais sanitários, que têm que fazer frente a esse desenvolvimento, diminuíram substancialmente, causando prejuízos incalculáveis ao setor de agronegócio no país. De maneira que esse projeto ele tem por objetivo principal, maior, mais sublime, o de permitir a concessão ou a terceirização dos serviços, desde que sejam por empresa ou por profissional habilitado e devidamente credenciado pelo Ministério da Agricultura. E com isso vai se restabelecer a segurança jurídica tão importante para os produtores, e com a segurança jurídica vai se conseguir produzir em tempo real aquilo que a capacidade ociosa das indústrias estão a oferecer, e nós vamos construir um novo cenário, mais racional, mais ágil, mais rápido, que é o que todos nós esperamos do Brasil, através de uma legislação mais flexível e que permite que quem queira trabalhar possa trabalhar, e que permite que quem precisa fiscalizar faça a fiscalização, e que a fiscalização seja feita não mais no dia a dia, mas sim em auditorias permanentes que o poder público deveria fazer e deverá fazer e tem que fazer para garantir a qualidade do produto que vai até a mesa do trabalhador, seja brasileiro ou seja do exterior. Eu concendo com muito prazer uma parte ao senador Regufe. Senador Dário Berg, é um pronunciamento muito importante que Vossa Excelência está fazendo nessa tarde aqui. Essas indicações políticas para cargos técnicos na estrutura do Poder Executivo, elas são absolutamente inaceitáveis na minha concepção, principalmente em áreas como a vigilância sanitária. Não pode estar cumprindo um papel de fiscalização na vigilância sanitária alguém que não tem qualificação técnica para exercer aquele cargo. Eu apresentei nessa casa, está tramitando um projeto de minha autoria, que exige que todos os cargos comissionados das agências reguladoras sejam ocupados por servidores de carreira do quadro das próprias agências, para que aquelas funções que têm caráter técnico, elas sejam ocupadas por quem entende daquele assunto. E até que se invente um outro sistema melhor, esse é o melhor sistema que a gente tem. Então, as agências reguladoras não podem virar cabide de emprego político partidário, como ocorre hoje. Elas têm que estar ali a serviço do cidadão, a serviço da sociedade. E Vossa Excelência está sendo muito feliz no pronunciamento, porque isso desemboca em problemas como a gente teve, como esse problema envolvendo a carne nacional, inclusive com impacto na economia nacional. Então, eu considero que as agências reguladoras são importantes. O Estado, hoje, ele caminha para ser um Estado menos interventor e mais um Estado regulador. Agora, precisa que as agências reguladoras realmente regulem os serviços públicos e não estejam ali apenas para atender interesses comerciais ou interesses político-partidários de quem quer que seja. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência pelo pronunciamento, um tema muito importante, e é importante que a gente discuta, sim, o papel das agências reguladoras e a forma como vem sendo ocupados os cargos dentro dessas agências. Eu agradeço a parte a Vossa Excelência e cabe total razão aos argumentos de Vossa Excelência com relação ao assunto que nós estamos abordando, uma vez que as agências elas precisam exercer na sua essência o seu papel, que é o papel técnico, né? E para isso precisam ser dotados os seus quadros de profissionais com capacidade para isso, para garantir a todos nós, nesse caso da segurança alimentar, vamos dizer assim, a tranquilidade de que nós
estamos sendo protegidos pelo poder público, que é efetivamente o nosso desejo. Portanto, eu agradeço mais uma vez a parte de Vossa Excelência e continuo dizendo que o agronegócio, como Vossa Excelência sabe, senador Regufe, senhor presidente, Vossa Excelência também sabe, exerce papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do país. O agronegócio ele é responsável por praticamente 1/4, cerca de 25% aproximadamente do produto interno bruto. De tudo que é produzido no Brasil, de tudo que é produzido, de todas as nossas riquezas, 25% aproximadamente é produzido pelo agronegócio. É um negócio muito interessante isso, que nós precisamos ter um novo olhar para esse setor. E sendo que esse setor também é responsável por mais de 40% das exportações brasileiras e responsável ainda por mais de 30% da nossa força de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Para fazer uma defesa desse setor, cujo país está a perceber as consequências de uma operação que foi feita recentemente, chamada carne fraca, que talvez, se esse projeto de minha autoria, que estabelece a nova política de defesa agropecuária, já tivesse sido aprovado, com os aprimoramentos que necessariamente deverão ser feitos, talvez nós não tivéssemos vivendo esse momento que nós estamos vivendo da operação carne fraca. Porque ele disciplina item por item, ele racionaliza suas ações, ele elimina uma série de burocracias que hoje impede que se exerça a sua função na sua plenitude. E aí veio a operação carne fraca, que atingiu em cheio o nosso país, que atingiu em cheio Santa Catarina. Santa Catarina é o maior exportador de carne suína do país. É o estado que é livre de febre aftosa. É um dos maiores exportadores de carne bovina. É um dos maiores exportadores de carne de frango. É o maior produtor de maçã, de alho, um dos maiores produtores de leite. É um estado que tem no agronegócio uma das suas alavancas, um dos seus eixos econômicos de fundamental importância para a geração de oportunidade de renda. E com essa operação, mercados que foram conquistados a duras penas, durante anos e anos e anos, foram colocados em xeques agora por apenas uma operação. Uma operação, de certa forma, mal divulgada, precipitada, muito embora nós não admitimos de forma nenhuma maus feitos, mas há que se ter cuidado com o setor para que esses milhares de produtores não sejam penalizados por erros de alguns, como costumeiramente acontece. De maneira que é um assunto extremamente preocupante, a reconquista desses mercados. Qual é o interesse real que tem por trás disso? E que isso afetou sobremaneira toda a cadeia produtiva, porque tem frigoríficos em Santa Catarina que abate 15 mil frangos por dia e que hoje estão abatendo 5 mil, 3 mil, 2 mil, passaram a abater nenhum frango. Quer dizer, esse é um problema seríssimo de reposição desse estoque de insumos e que trouxe prejuízos incalculáveis à economia de Santa Catarina e do Brasil. De maneira que eu queria aqui abordar esse meu projeto, do qual já conversei, inclusive, com o senador relator dessa matéria,
e que ele já está providenciando as audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, que é o senador Ronaldo Caiado, uma das maiores autoridades do agronegócio do país, e eu tenho certeza que, num curto espaço de tempo, nós vamos levar à frente essa proposta que pode disciplinar de maneira clara, objetiva, os destinos de uma política nacional de defesa agropecuária para o país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.